Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriel Nogueira. Vou apresentar meu projeto sobre biografia do Steve Jobs. Nascido em 24 de fevereiro de 1955, adotado por Paul e Clara Jobs, ele foi morar em Mountain View, também conhecido como Vale do Silício. Na sua infância, por ser uma criança extremamente inteligente, começou a dar trabalho na escola e por certos problemas seus pais decidiram mudar para Los Altos. Na sua adolescência, ele se interessa por eletrônica e entra para a Hewlett Packard Explorers Cub, Hewlett Packard, também conhecida como HP. E tomou das decisões que para muitos podem ser insanas, que foi ligar para o CEO da HP, Bill Hewlett, pedindo peças de componentes eletrônicos para poder estudar e acaba ganhando um summer job. E nesse summer job acaba conhecendo Steve Wozniak, que na frente se torna um grande parceiro. Em 1975, ele consegue um emprego na Atari como designer de jogos. E por achar que sua equipe não se dedicava o suficiente, dá a proposta para seu chefe de fazer o próprio jogo, que faz grande sucesso e para isso chama Steve Wozniak, que tiveram sucesso no êxito dentro do sucesso do jogo. No tempo livre, Wozniak criava uma placa eletrônica e em 1975 ele digita o primeiro caractere do mundo. Então Jobs decide investir nessa placa em um evento de eletrônicos. Jobs consegue fazer um acordo para vender 50 dessas placas por $500 e em 1976 funda a Apple junto com Wozniak. Então, com a sua nova fase da Apple, em 1976 teve a criação do Apple I e no mesmo ano saiu da garagem e foi para um escritório alugado e tinha 12 funcionários. Em 1980, com apenas 3 anos de empresa, a Apple tem um valuation de 1,79 bilhões de dólares. E em 1983 tem o lançamento do PC Lisa, que foi em homenagem à sua filha que na época tinha 6 anos. Com a IBM na concorrência, criando computadores, então em 1984 Jobs decide criar um computador totalmente inovador e com a melhor propaganda, que inclusive é conhecido pela maior propaganda de todos os tempos. Ele cria então o Macintosh. Mas com o atraso do lançamento para que o computador fosse totalmente perfeito e o preço extremamente alto para a época, as vendas foram fracas e houve crise interna dentro da Apple. Então, no segundo semestre do mesmo ano, Jobs dá um ultimato. Ou ele seria o CEO da Apple, ou ele sairia. Então, os diretores acabaram o demitindo da própria empresa. E, em revolta, ele decide vender todas suas ações, exceto uma, para poder participar da reunião dos acionistas, e assim se inicia uma nova fase para Jobs. Então, após a sua saída da Apple, se inicia a nova fase na vida de Jobs. E em 1985, Jobs cria sua nova empresa nomeada Next, na qual levou funcionários de confiança que era da Apple e começou a fabricar computadores no ramo educacional. E apesar do design inovador, o preço era extremamente alto para a época. Então, em 1986, Jobs compra 70% da divisão de computadores da Lucasfilms por $5 milhões, que era a Pixar. E em 1995, em parceria com a Disney, a Pixar lança Toy Story, uma das animações de maior sucesso do mundo. Após sua saída da Apple e com más decisões internas, as ações da Apple despencaram. Então, em 1996, a Apple compra a Next para que tivessem Jobs de volta. Então se inicia uma nova fase para Jobs dentro da Apple. E então, com seu retorno à Apple em 1996, apenas como um consultor e pouco tempo depois acaba sendo contratado como CEO interino. Então toma uma das maiores decisões para salvar a crise dentro da Apple, que foi cortar 70% dos novos projetos e fazer parceria com a sua maior concorrente na época, que era a Microsoft. Em 1998, com a logo Think Different, a Apple lança um dos maiores sucessos de venda, que foi o iMac. E já no mesmo ano, as ações dispararam com um grande sucesso. Assim, Jobs teve a ideia de trazer softwares inovadores para as pessoas que pensam fora da caixa e desejam criar algo, e que acabou conquistando ainda mais as pessoas. Então, em 2001, Jobs muda o sistema de vendas da Apple, criando as próprias lojas físicas para trazer mais pessoas, para elas conhecerem mais a respeito da Apple. E também trazendo outro grande sucesso foi o lançamento do iPod,
que assim se inicia a sua última fase dentro da Apple. Já nos anos 2000, iniciando sua última fase dentro da empresa, em 2003 Jobs descobre que tinha câncer no pâncreas e, ao fazer a cirurgia de retirada do tumor, descobre que tinha se espalhado para o fígado também. Mesmo com os problemas de saúde, não deixou de trabalhar e em 2006 vendeu a Pixar para a Disney por 7,4 bilhões de dólares. E em 2007 apresentou uma das maiores inovações do mundo, que foi o iPhone. Em 2008, sua saúde decaiu e em 2009 pediu licença médica para a Apple e fez um transplante de fígado. Pós-recuperação, voltou a trabalhar no mesmo ano. E em 2010, em seu último ano de atividade dentro da empresa, trouxe outra grande inovação, que foi o iPad. Mas com as descobertas de novos tumores, em julho do mesmo ano, renuncia a seu cargo e, infelizmente, em 5 de outubro de 2011, aos 56 anos, Steve Jobs falece em Palo Alto, na Califórnia, deixando todo o seu legado para nós. Esse foi meu projeto biografia a respeito de Steve Jobs. Obrigado a todos.